Pá, beleza? Vamos falar hoje aí de extinção de contrato de trabalho, dos contratos por tempo indeterminado. E em primeiro lugar vamos falar de extinção do contrato de trabalho por tempo indeterminado por iniciativa do empregador. A gente já sabe que o empregador pode mandar o empregado embora por dois motivos, com ou sem justa causa, né? Quando a gente fala de com justa causa, estamos falando do artigo 482 da CLT, que em breve vamos ver todas as hipóteses, né? Mas se o empregado é mandado embora sem justa causa, ele deve receber um pacote de direitos, todas as verbas trabalhistas oriundas do contrato de trabalho, isso inclusive os reflexos de adicionais de horas extras, a saber, aviso prévio, férias vencidas e proporcionais mais um terço constitucional, 13º, levantamento de FGTS mais indenização de 40% e expedição para guias de seguro-desemprego conforme o caso, se o empregado já não se adequar a outro emprego. Então, a dispensa sem justa causa, ela pode ser sim espontânea e não precisa de fundamento nenhum, mas em contrapartida, o empregador tem que indenizar, tem que pagar o empregado da maneira correta com essas verbas elencadas aqui. Então, quando a gente fala de uma demissão com justa causa, a gente pega todo esse pacote de direitos e reduz e deixa ele bem pequenininho, porque ele vai receber saldo de salário, férias vencidas e só, não tem mais nada. Ele perde todos aqueles direitos, todos aqueles, tudo aquilo que é garantido ao trabalhador quando dá demissão sem justa causa. E a demissão com justa causa, ela é oriunda de uma falta grave do empregado. E quais são as faltas graves do empregado? Primeiro de tudo, a gente tem que se atentar aos princípios, imediatidade, razoabilidade e proporcionalidade, que já foi falado em outro vídeo. Se não, sem isso, não tem como falar nesse artigo. Tem que estar sempre isso fresco na memória. Por quê? Porque muitos desses casos aqui vai depender da razoabilidade, da proporcionalidade e da imediatidade da punição. Bom, primeiro das hipóteses é a linha A do artigo 482, que fala que o empregado pode ser demitido por justa causa se ele cometer improbidade, se ele for desonesto. Improbidade, leia-se desonestidade, contra o empregador ou contra os demais colegas de serviço. Essa é uma hipótese gravíssima para ensejar a justa causa. Na linha B, estamos falando de incontinência de conduta ou mau procedimento. O que seria incontinência de conduta? É um empregado chato, é um empregado que causa conturbação no ambiente de trabalho, que traz, que deixa o ambiente de trabalho ruim, que enche o saco, que conta piada, que não para quieto. E esses casos, né, que o empregado sempre é chato, sempre é chato, sempre é chato, deve ser reiterado para ensejar a justa causa. Quando a gente fala, por outro lado, de mau procedimento, estamos falando do aspecto sexual, um empregado que assedia, que passa a mão nas demais colegas de serviço, que fala besteira, que fala sobre porcarias, né? Que vê pornografia no horário de trabalho, enfim, esse é o mau procedimento. A linha C, estamos falando de negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. E quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço, né? Nesse caso, a gente está falando do empregado que vende coisas no horário de trabalho, coisas do empregado ou coisas de outra pessoa, de um terceiro. Mas, para quem seja justa causa, essa venda de coisas no horário de trabalho, ela deve ser feita sem a concordância do empregador, né? E também, quando a gente fala não só de venda de produtos meus ou alheios dentro do trabalho e durante o horário de trabalho, também estamos falando de venda de produtos da concorrente dentro da empresa. Então, eu vender... Como que eu dou um exemplo disso?
eu vou vender água da Lindóia dentro da fábrica da Minalba, vou vender produto da Avon dentro da fábrica da Jequiti, eu vou vender chocolate Garoto dentro da fábrica da Nestlé. São duas marcas diferentes, eu nem sei. Enfim, são as hipóteses da linha C do 482 da CLT. Quando a gente fala ainda da a linha D, estamos falando de condenação criminal do empregado transitada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Então, se o criminoso é preso, geralmente ele automaticamente é mandado embora e isso não tem muita discussão. Vamos falar da linha E, que a gente vê muito na Justiça do Trabalho, que é a desídia. O que é a desídia? É um empregado desleixado, que age com descuido, que usa os uniformes sujos, que é desarrumado, é desajeitado, atrasa todos os dias alguns minutos, nunca chega no horário, não limpa o seu ambiente de trabalho, deixa a mesa suja, deixa a máquina suja, não limpa seus equipamentos. Então, como a gente está falando de coisas que são facilmente perceptíveis, coisas que a gente faz às vezes no dia a dia, essa hipótese tem que ser reiterada, tem que ser repetida para ensejar a rescisão por justa causa. Deve ser reiterada para que se torne grave, né? A linha F, estamos falando de embriaguez habitual ou embriaguez em serviço. A embriaguez habitual hoje deixou de ser hipótese para rescisão do contrato de trabalho por justa causa, já que embriaguez habitual estamos falando de alcoolismo, e alcoolismo hoje é uma doença. Quando o empregado é doente no contrato de trabalho, ele não pode ser demitido, mas sim deve ser afastado. Então, se uma pessoa é alcoólatra e ela tem um contrato de trabalho, ela vai ser afastada pelo INSS e vai ficar lá se recuperando até cumprir o determinado para voltar para o contrato de trabalho. Então, o embriaguez habitual não pode mandar embora por justa causa. Somente aí a embriaguez em serviço, que é quando o empregado está lá bebaço no meio do trabalho. A linha G, violação do segredo da empresa, acho que não vamos ter muito problema nisso aqui, né? A linha H, ato de indisciplina ou insubordinação. Indisciplina, a gente está falando de desobedecer ordens gerais da empresa, constituindo aí uma falta leve que deve ser reiterada. Então, não bater a porta, não deixar de usar os equipamentos de proteção individual, EPIs, não, de repente, furar a catraca do restaurante. Essas são normas gerais que, quando descumpridas, configuram a indisciplina. Já, diferentemente, a insubordinação é o descumprimento, a desobediência de uma ordem direta e específica para aquele empregado de uma solicitação de serviço. Então, o patrão pedindo especificamente para o empregado, faça isso ou não faça aquilo. Quando ele não faz, quando ele desobedece, aí temos uma hipótese de insubordinação que pode ensejar a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. A linha I, estamos falando de abandono de emprego. E é muito importante falar de abandono de emprego, principalmente porque deve haver a intenção de deixar o emprego. Se o empregado deixa o emprego por um motivo qualquer, mas ele tem o ânimo de permanecer no trabalho, não há que se falar em abandono de emprego. Se ele abandona o emprego, né, para de ir ao trabalho, mas porque não tem, o carro está quebrado, houve uma enchente que não permite que ele se locomova, ele tem o ânimo de trabalhar, ele só não está conseguindo ir. Né? Então, nesse caso, a gente tem que pensar sempre no ânimo de parar de trabalhar. Ele tem que ter a intenção de abandonar o emprego. Senão, não pode, não há que se falar em abandono de emprego. O abandono de emprego, segundo aí a jurisprudência, é configurado a partir de 30 dias que o empregado deixa de trabalhar, concomitantemente com a ausência de intenção de continuar no trabalho. Ou seja, em outras palavras, o ânimo de abandonar o emprego. Vamos falar da linha J,
Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensa física. É quando o empregado está trabalhando, está lá o caminhoneiro descarregando o caminhão de cimento e ofende fisicamente, agride uma pessoa na rua, xinga uma pessoa na rua, ele está xingando uma pessoa qualquer. Já na linha K, estamos falando da mesma hipótese praticada contra o empregador ou superiores hierárquicos. Ato lesivo de honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra empregador ou seus superiores hierárquicos, a não ser que se trate de legítima defesa e de direito próprio ou de direito alheio. Legítima defesa já sabemos o que é. A linha L, prática constantes de jogos de azar. O que são jogos de azar? São aqueles jogos que envolvem dinheiro. Nesse caso aqui, o legislador tentou tutelar o contrato de trabalho para evitar o esvaziamento do salário, para evitar o tumulto no ambiente de trabalho. Então, o empregado que joga a dinheiro, este não pode permanecer, ele pode ser sim mandado embora por justa causa. E a linha M, perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para exercício de profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Ou seja, a gente está falando do médico que perde o CRM, do motorista que perde a carta por racha, mas nós temos que lembrar a parte da linha M que fala que deve ser em decorrência de conduta dolosa. Se a perda da habilitação profissional foi em virtude de culpa, não há que se falar em rescisão de contrato de trabalho por justa causa, mas sim apenas na hipótese em que há dolo. O médico que dolosamente perde o seu CRM, o motorista que participa de um racha e perde a CNH porque agiu de maneira dolosa, este sim poderá ser mandado embora por justa causa. Então terminamos aí as hipóteses do 482, que são as hipóteses que se configuram a justa causa. Agora vamos falar de outra hipótese, né? Vamos falar das faltas graves do contrato de trabalho quando é praticada pelo empregador, que enseja aí a rescisão indireta. Rescisão indireta é como se o empregado estivesse demitindo a empresa. Chega no patrão e fala, você está demitido porque você cometeu uma falta grave. Paga meus direitos, né? Então, a extinção do contrato de trabalho por tempo determinado por iniciativa do empregado, primeiro pode ser sem justa causa, chega lá e pede demissão e acabou, perde alguns direitos, perde os direitos de FGTS mais 40%, perde o direito de seguro-desemprego, perde o direito de aviso prévio. Isso porque ninguém é obrigado a trabalhar contra a vontade e mesmo que essa pessoa tenha estabilidade, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa posterior à gravidez, alguém que é membro da CIPA, não importa, ele pode pedir a demissão. Mas vamos falar do que é legal mesmo, que é a rescisão indireta. Rescisão indireta de contrato de trabalho é aquela espécie de extinção de contrato de trabalho por tempo indeterminado por iniciativa do empregado com uma justa causa, né? A justa causa para a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado está elencada no artigo 483 da CLT. Entretanto, vale ressaltar que essa hipótese de rescisão de contrato de trabalho só vai ser consolidada pela via judicial. Deve-se solicitar ao juiz que declare a rescisão indireta. Não se olvidando também de que o empregado deve sim cumprir, deve sim se lembrar dos princípios de imediatidade, razoabilidade e proporcionalidade. Entretanto, né, como o empregado não tem como fazer essa distinção, é uma falta leve, eu vou advertir, é uma falta média, eu vou suspender. Ele não vai ser prejudicado pelo perdão tácito. Não significa que a reiterada falta leve vai haver o perdão tácito por parte do empregado. A qualquer momento ele pode entrar com a rescisão indireta de maneira que ele possa rescindir o contrato de trabalho por todas essas faltas leves que se acumularam, mas ele deve provar. Então vamos falar aí
das hipóteses do artigo 483, lembrando também que em caso de rescisão indireta, o empregado recebe as verbas que receberia caso houvesse sido demitido pelo empregador sem justa causa. Tá? Então só é importante lembrar. Artigo 483, vou falar bem rapidinho porque é bem fácil de entender. A linha A, estamos falando de exigência de serviços superiores à força física, mental, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato de trabalho. A linha B, o rigor excessivo, é um rigor sem medida, fora de propósito, que não tem um objetivo pro contrato de trabalho, que não pode ser aproveitado pelo contrato de trabalho. É um rigor esquizofrênico. A linha C, correr perigo manifesto de mal considerável, é como eu mandar uma enfermeira adentrar um estabelecimento em que está todo mundo com coronavírus, sem equipamento de proteção, sem nenhum tipo de proteção. A linha D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato, ou seja, deixar de pagar salário, deixar de pagar hora extra, praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de família lesiva de honra ou de boa fama. Mesma coisa da justa causa que a gente acabou de ver, só que invertido, o empregador praticando contra o empregado. O empregador ou seus prepostos ofenderem ele fisicamente, ofenderem o empregado fisicamente, salvo em caso de legítima defesa de direito próprio ou alheio. O empregador reduzir o trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar a importância do salário. Então vamos dar o exemplo aí do empregado que ganha por sapato. Cada sapato que ele faz, ele ganha 50 cruzeiros. Aí o empregador vai lá e fala, agora você fazia 20 sapatos, agora você vai fazer 15, aí passa um mês vai fazer 10, passa um mês vai fazer 5. O salário vai diminuindo por conta desse caso aqui. Isso é uma hipótese para rescindir o contrato de trabalho de maneira indireta. É importante falar também dos parágrafos do parágrafo 3º, que nas hipóteses aí D, que é o descumprimento de obrigação de contrato de trabalho, e na linha G, quando há a redução do trabalho aí do exemplo sapato que eu dei, o empregado pode pedir a rescisão indireta, mas pode continuar trabalhando, porque essas faltas são as menos graves. Então, é importante também ler os parágrafos, porque o parágrafo 2º fala da única hipótese em que se pede rescisão indireta, sem haver a falta grave do empregado, mas é em causa mortis, é por causa do evento da morte do empregado. Então, falamos de extinção de contrato de trabalho por justa causa, sem justa causa por iniciativa do empregador. Falamos de extinção de contrato de trabalho por justa causa e sem justa causa por iniciativa do empregado. Vamos falar a extinção do contrato de trabalho por tempo determinado por acordo. É bem rápido, é mais para a gente ter isso, saber que isso existe. Algumas verbas vão ser reduzidas pela metade, outras vão ser recebidas integralmente, algumas não vão ser recebidas. O que é recebido pela metade? Aviso prévio, se indenizado. Indenização sobre FGTS, ou seja, ao invés de ser FGTS mais 40%, é FGTS mais 20%. O resto recebe de maneira integral. Então, quando o empregador chega o empregado chega para o empregador e fala, vamos demitir aí, vamos fazer demissão por acordo, vamos. 484A da CLT recebe essas verbas e o FGTS do empregado só pode ser levantado em até 80%. Ele não pode ser levantado em 100%. Não se sabe por quê. E, obviamente, se é o empregado que está pedindo aí a demissão, né, tá fazendo essa demissão por acordo, que as partes acordaram com a demissão, ele não pode dar entrada no seguro-desemprego, né, porque não foi ele que quis, aliás, foi ele que consentiu com essa situação. Tá? Então, essas foram as hipóteses aí de extinção de contrato de trabalho, dos contratos que são feitos por tempo indeterminado, e eu espero que eu tenha ajudado.